Ora bem, antes de mais, boa tarde a todos. Queria começar por agradecer o convite do IDL, Instituto Amar da Costa, que já o Pedro teve a gentileza de nos explicar que tanto pode ser referido como Instituto de Democracia e Liberdade como Instituto Amar da Costa e que as preferências variam, portanto, digo as duas designações para não ferir suscetibilidades. Queria um agradecimento em particular ao Pedro, que foi quem transmitiu o convite e com quem tratei da sessão, e depois agradecer também a todos os presentes por estarem aqui. Depois do agradecimento, um disclaimer. O que eu vou dizer é estritamente a título pessoal, e, portanto, em nada vincula ao Instituto de Estudos Políticos nem o Centro de Investigação do Instituto de Estudos Políticos, que não tem posição institucional sobre nenhuma destas matérias. E depois do agradecimento e do disclaimer, a publicidade. Sobre alguns destes temas, amanhã no Jornal de Negócios sai uma entrevista conjunta a mim e ao professor Luís H. Conraria da Universidade do Minho, portanto, uma perspectiva mais de direita, uma perspectiva mais de esquerda, nomeadamente sobre a saída da Troika e o que virá a seguir. Portanto, quem estiver interessado numa versão mais desenvolvida, recomendo o Jornal de Negócios da manhã. Eu vou, até porque preciso de sair à hora que está mesmo prevista para o término, porque vou dar aula já a seguir na Universidade Católica. Vou fazer uma exposição bastante breve, cerca de 20 minutos, para depois ainda termos algum tempo para questões. E vou basicamente centrar-me no que na minha perspectiva ficou por fazer, que foi muito. Ainda assim, e ainda que esta vá ser a minha perspectiva, eu queria, e na medida do possível tentarei fazê-lo, evitar também a tentação, que é algo que me desagrada, da pessoa que está de fora e que critica, e recorre à crítica fácil de tudo o que é feito. Ou seja, eu percebo, e esse é um ponto importante, que, obviamente, para quem está, independentemente de ser neste governo ou outro qualquer, no exercício de funções governativas, a situação é sempre mais complicada do que para quem está na minha posição mais confortável neste aspecto, de estar a falar de fora e da perspectiva da academia. De qualquer forma, eu creio que reconhecendo isso, também quem está de fora também não presta um bom serviço se, pela primeira razão, deixar de ter uma posição crítica e dizer o que pensa. E, portanto, tudo o que eu vou dizer é neste pressuposto. Depois, também parece que é importante falar das reformas que ficaram por fazer, porque este problema vai continuar. Portanto, isso não é algo que tenha a ver com este governo, ou sequer com o CDS, ou com o PSD mais abrangente. Ou seja qual for o próximo governo, seja qual for a coligação governativa que venha a ser encontrada, ou a solução governativa, certamente que os problemas das áreas em que ficaram por fazer reformas muito importantes vão permanecer. Em termos gerais, e depois aplicarei 4 ou 5 áreas, mas em termos gerais eu creio que a descrição muito simplificada do que ficou por fazer, na minha perspectiva, pode ser vista através de uma analogia. Nós tínhamos uma hemorragia grave, e nos últimos anos o que se fez foi basicamente estancar essa hemorragia. Ou seja, mais ou menos, quer não completamente, mas eu creio que esse trabalho de estancar a hemorragia foi bastante bem sucedido. Em condições difíceis, e estou-me a referir obviamente às contas públicas, foi bastante bem sucedido. A forma como foi feito esse estancamento da hemorragia, a meu ver, não foi a mais correta. Desde o enorme aumento de impostos do professor Vítor Gaspar, o anunciado pelo professor Vítor Gaspar, que aliás, curiosamente, no lançamento do livro recentemente, salientou que a principal coisa que lamentava era não ter começado a reforma do Estado mais cedo. É curioso quando as pessoas saem. Eu suspeito que vamos assistir daqui por um ano ou dois a várias declarações semelhantes setorialmente, de pessoas que ocuparam pastas. Enfim, como digo, com a prevenção inicial que eu fiz, que não estou a dizer que as coisas são fáceis de fazer, antes pelo contrário. Mas creio que quando as pessoas saem e pouco tempo depois estão a dizer que a principal coisa que lamentam é não ter iniciado as reformas, acho que isso dá alguma força ao tema desta sessão e ao que estamos aqui a tratar. Vou falar muito rapidamente de educação, saúde, segurança social, fiscalidade em empresas públicas, e depois terminarei com uma nota muito breve sobre o enquadramento constitucional. Portanto, vou propositadamente lançar muitas coisas para o ar, depois na discussão
podemos falar do que tiverem interesse e gostaria muito também de ouvir as vossas opiniões e trocar impressões. Muito resumidamente, educação. O que ficou por fazer, que é o tema da sessão. Houve aspectos muito positivos do ponto de vista do aumento do rigor, do sinal que foi dado da parte do Ministério da Educação. A meu ver, no ensino básico e secundário está ainda completamente por fazer a implementação de reformas que levem a maior liberdade de escolha das famílias. E associada a essa maior liberdade de escolha das famílias, a maior concorrência entre escolas públicas, umas com as outras, e escolas públicas e escolas privadas. Há várias razões para esta reforma ser difícil, não vou agora nesta apresentação inicial abordá-las mais em profundidade. Todas são atendíveis, mas a meu ver o principal dado que fica a este nível é que a minha percepção é que elas acabaram por nem sequer ser tentadas, o que é uma pena, até agora. E agora se calhar também as condições são mais complexas, ainda vai sempre a tempo de fazer alguma coisa, ou pelo menos de preparar trabalho para o futuro. Nesse sentido, muitos dos problemas com que o Ministério da Educação e da Ciência se tem confrontado, em várias áreas, quer dizer, educação, ciência, básico e secundário e superior, por estranho que pareça, e este raciocínio talvez não seja direto, mas para mim é muito claro hoje, e até porque é um setor no qual trabalho, o facto destas reformas não terem sequer sido tentadas está também relacionado com muitas das dificuldades que surgem depois na área, porque precisamente por não se ter feito, ou por ter feito muito pouco em termos de desmontar o enorme aparelho burocrático, de controle burocrático que existe na área da educação, portanto, este aparelho estar em larga medida intacto e não ter havido reformas que promovessem alterações neste aparelho, mesmo as políticas, algumas políticas que a meu ver foram boas políticas, são políticas que coexistem com este, digamos, aparelho monolítico que continua a existir e basicamente a controlar o rumo nesta área. No ensino superior, creio que há duas coisas principais que ficam por fazer. Uma, que é politicamente muito difícil e eventualmente também constitucionalmente complicada, que é alterar a situação das propinas. Eu tinha a esperança de que numa situação de ruptura financeira do país houvesse condições para que deixasse de haver o financiamento generalizado por via da oferta das universidades públicas, quanto mais não fosse uma situação de emergência financeira, e até porque, enfim, há um conjunto que se está a cortar noutras áreas, como a saúde, como a segurança social, etc., que pudesse haver alguma margem para fazer mais alterações estruturais aqui. Portanto, alterações estruturais, para mim, não é uma alteração estrutural eu cortar 5% de um ano para o outro, ou 10% do orçamento das universidades. Uma alteração estrutural seria dizer, não, o financiamento deixa de ser garantido pelo Estado por aluno, e, por exemplo, o Estado vai passar a garantir bolsas que financiam todas as universidades, incluindo as públicas, têm que cobrar propinas em termos do valor real, do custo real dos cursos, e o Estado, por exemplo, financia bolsas para apoiar os alunos mais necessitados, os alunos com mais mérito. Isso seria uma reforma estrutural. Fazer cortes de 5% ou 10% pode ser difícil, pode ser corajoso, mas não é uma reforma estrutural, porque no primeiro momento em que o ciclo tenha uma inversão, obviamente tudo vai voltar à situação anterior. O segundo aspecto, para além da questão do financiamento, é a reforma da rede de ensino superior. Nós continuamos a ter, para além desta questão do financiamento, continuamos a ter uma proliferação de, nomeadamente, instituições politécnicas e até universitárias financiadas pelo Estado, portanto, que vem do Orçamento de Estado, que, a meu ver, em alguns casos, roça o inacreditável. Se viajarem pelo país, é muito difícil estarem numa cidade de média dimensão que não tenha uma instituição de ensino superior financiada pelo Estado. Às vezes com cursos iguais a 30, 40 km de distância. Saúde, muito rapidamente. Também a questão da liberdade de escolha e a questão da concorrência. Acho que houve um conjunto de medidas de contenção da despesa dentro do sistema atual, digamos, de moralização do sistema dentro da forma como as coisas, como funciona o Serviço Nacional de Saúde. Da minha perspectiva, faltaram, tal como no caso da educação, faltou talvez uma visão e a vontade ou a capacidade, enfim, isso não quero estar aqui a ser mais taxativo em relação a isso, de mudar estruturalmente o sistema. Nomeadamente de, mais uma vez, mudar o papel do Estado de uma lógica de financiar a oferta para uma lógica de suprir
nos casos em que se entenda que isso deve acontecer, o financiamento por via da procura, nomeadamente quem não tem meios para aceder aos serviços, ou para algumas situações que faz mais sentido serem tratadas numa lógica eventualmente de seguro, mas promover um sistema em que haja liberdade de escolha e em que haja concorrência. Mais uma vez, o sistema, basicamente, tal como o aparato monolítico do Ministério da Educação e da Ciência ficará, se as coisas continuarem como estão, basicamente inalterado no final desta legislatura, o mesmo se poderá dizer do aparato em termos do Ministério da Saúde. Embora, mais uma vez, tal como no caso da educação, eu quero salientar isto para não ser uma perspectiva exclusivamente negativa, que eu acho que seria muito injusta, há algumas reformas dentro do sistema atual positivas, quer no Serviço Nacional de Saúde, quer, por exemplo, no caso da ADSE, em fazer refletir de uma forma mais próxima os custos do subsistema da ADSE. Terceira grande área, também muito rapidamente, segurança social. É uma área sobre a qual eu venho escrevendo já há bastantes anos, pelo menos desde 2003, 2004. Venho escrevendo quase sempre a mesma coisa, o que, por um lado, pode notar falta de criatividade, ou pode notar que a mesma coisa continua a ser pertinente. E uma das coisas que eu costumo repetir sobre segurança social é que, se não passarmos de um sistema baseado em repartição, ou seja, em que, basicamente, quem está hoje a trabalhar paga as reformas de quem está reformado, para um sistema que tenha gradualmente uma componente maior de capitalização, ou seja, em que as poupanças de cada um vão determinar e vão contribuir para a reforma que cada um vai ter, estamos, com a situação demográfica que temos, estamos condenados a um sistema em que gradualmente estamos a fazer cortes nas pensões e ou aumentar impostos e ou impor aumentos de idade de reforma. Quer dizer, e não há, independentemente de como se chamem as reformas e do laço que se ponha no pacote, não há forma de sair destas três coisas. Aumentar impostos, reduzir pensões e forçar o aumento da idade de reforma. Mais uma vez, a meu ver, enfim, e aqui foi feito, mais uma vez, o que era necessário para evitar o colapso, em termos de pagamentos. O que faltou a vontade, a capacidade, a visão, não sei, mas faltou a alteração estrutural do sistema, que, a meu ver, deveria ser num sentido de um regime de capitalização e com maior transparência entre as contribuições de cada um e a pensão futura. A capitalização pode ser... Há regimes públicos de capitalização, há regimes privados de capitalização, há muitas opções aí. Não creio que seja aqui o melhor fórum para desenvolver esse tema, mas em termos de reformas que ficaram por fazer, nesta creio que é mais uma grande área em que não houve... essas reformas não foram feitas e em que provavelmente a legislatura terminará com o sistema exatamente como existia antes, com alguns cortes nas pensões e com aumentos da idade de reforma e com aumentos de impostos que surgem não porque os políticos os queiram fazer, mas porque o sistema atual é insustentável e, portanto, a forma de ir aguentando e empurrando um pouco para a frente é com estes remendos. Fiscalidade. Aqui diria só... Aqui não é uma reforma que ficou por fazer, é o contrário, é uma das áreas em que, ao contrário das anteriores, acho que não estamos estruturalmente na mesma, com algumas pequenas melhorias. Acho que estamos pior, com bastantes fatores que ficaram... que tiveram alterações gravosas, nomeadamente em termos de poupança e de investimento. Das várias vezes que houve aumentos de impostos... foram sendo, ainda que isso não tenha tido muito impacto no debate político, foram sendo também agravadas a tributação sobre a poupança e sobre o investimento. Acho que é um erro terrível para um país que está com problemas de emprego e para um país que tem problemas de captação de investimento. A tentação será, no futuro, ter reduções targeted, seletivas, só para determinados grupos, que eu acho que é um erro também. E, portanto, ainda que isto seja politicamente muito difícil de fazer, eu creio que na área da fiscalidade, claramente, a prioridade será reduzir impostos, mas reduzir impostos particularmente sobre os capitais. Particularmente sobre capitais. E se levamos a sério a questão de captação, de poupança e de investimento e de criação de emprego, a prioridade política deveria ser a redução de impostos que penalizam a poupança e o investimento, e de forma generalizada, não é dirigidos, porque reduções dirigidas privilegiam os grupos politicamente mais poderosos junto dos vários governos.
Já agora, só uma nota muito breve, é muito curioso que num país em que há uma série de políticas de incentivos, de benefícios fiscais, etc., que são sempre dirigidas, nunca são leis gerais e abstratas, depois as pessoas fiquem muito chocadas e surpreendidas quando as empresas têm ex-ministros e ex-secretários de Estado a trabalhar nos boards ou nos conselhos consultivos. Quer dizer, estranho seria que as coisas se passassem de outra forma, ou que todas essas pessoas estivessem exclusivamente pela competência, que em muitos casos têm, mas que estivessem exclusivamente por essa competência. A área final, antes do comentário sobre o enquadramento constitucional para as reformas que ficaram por fazer. Empresas públicas. Aqui, tal como na educação e na saúde, acho que há algumas medidas positivas que foram tomadas, algumas privatizações que foram feitas que são positivas. De qualquer forma, há muito ainda por fazer, nomeadamente na área dos transportes. Tudo indica que vamos terminar a legislatura com uma série de empresas públicas de transportes com uma situação que é estruturalmente muito similar à que existia no início da legislatura. E aqui, curiosamente até, eu creio que não é dos casos onde politicamente seria mais complicado fazer alterações. Eu tenho a infelicidade de precisar de usar o metro de Lisboa todas as semanas, vários dias. Tenho, inclusive, uma app no telemóvel que me informa das greves automaticamente, porque senão ter que estar a pesquisar. Portanto, recebo um alerta no telemóvel, dizer amanhã há greve, amanhã não há greve. Portanto, deverá haver uma média de um dia e meio de greve por semana no metro de Lisboa. A meu ver, politicamente, até isso, conjugado com os déficits, conjugado com a possibilidade de algumas das estruturas remuneratórias nessas empresas terem muito que se lhe diga, até me pareceria, mais uma vez de fora e sem saber, etc., portanto sempre com esta reserva, que haveria condições para fazer para ter feito um pouco mais e um pouco mais rapidamente. Uma nota final antes de abrir para a discussão sobre o enquadramento constitucional. Acho que uma das reformas que fica por fazer, e que é uma reforma muito complicada, é uma reforma constitucional. Sei que é um tema bastante controverso, há muita gente, inclusive, que concorda com as outras reformas, que acha que o enquadramento constitucional não é um problema. Eu acho já desde há muitos anos, e acho que o que tem sucedido nesta legislatura reforça isso. Quando eu digo, e com isto terminarei, que o enquadramento constitucional, ou que essa reforma constitucional é uma reforma que é também necessária, eu, mais do que o texto, ainda que a reforma tem que passar também sempre pelo texto constitucional, e aqui com o defeito talvez de não ser formado em Direito, ter formação em Economia e Ciência Política, o que eu estou a pensar é num enquadramento constitucional em sentido mais abrangente, que implica não só o texto, mas implica a forma como os diferentes atores políticos e as diferentes instituições políticas exercem os seus poderes. Porque o que se verifica em qualquer sistema constitucional é que uma coisa é os poderes que estão estipulados, os princípios que são reconhecidos. Aliás, muita gente que defende que não há necessidade de alteração constitucional diz, bem, mas estão a ser invocados princípios que existem em qualquer Constituição. Certo, mas esses princípios são interpretados de forma diferente e a forma como eles são sistematicamente interpretados determina também o enquadramento constitucional, em sentido lato. E claramente, para mim, há um conjunto de reformas que serão muito difíceis, se não impossíveis de fazer, se a globalidade do arranjo constitucional, e aqui eu não estou a dizer só o texto constitucional, estou a dizer, por exemplo, será que deve existir um Tribunal Constitucional, como ele existe atualmente? Quais devem ser os poderes do Governo, quais devem ser os poderes da Assembleia da República, quais devem ser os poderes do Presidente da República, numa série destas áreas, e que me parece que sem alterar esse enquadramento num determinado sentido, que já explicarei, será muito difícil aplicar algumas destas reformas. Qual deve ser essa alteração? A alteração, para mim, mais importante que seria preciso fazer neste enquadramento constitucional em sentido lato seria caminharmos para um enquadramento constitucional não programático. Ou seja, basicamente que as estruturas que temos, desde o texto à forma como os princípios e os poderes são reconhecidos e exercidos, não estivesse toda orientada basicamente para um programa socialista estatizante. Enquanto isso acontecer, bem, será sempre possível invocar alguma coisa, porque não faltam coisas para invocar, quer no texto, quer em decisões passadas, quer na forma como as instituições exercem os seus poderes, para travar essas reformas. Também aqui, creio que, nomeadamente, no momento, embora um momento muito complicado, mas do pedido de ajuda externa, essa foi uma oportunidade perdida para ter mais seriamente, por exemplo, iniciado uma discussão
sobre este tema. E, de forma muito resumida, e para deixar tempo para discussão, é basicamente o que eu tinha para vos dizer. Obrigado.